Entre a gente fazer uma rede balanceada ou desbalanceada, cada uma tem as suas características, as suas vantagens e as suas desvantagens. E nós, como projetistas, a gente tem que entender onde utilizar cada tipo de situação, né? Onde que a gente faz balanceado, onde que a gente faz desbalanceado e tudo mais. E por que não um projeto ele ser balanceado e desbalanceado ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que entender isso quando a gente vai fazer o nosso dimensionamento. Geralmente um projeto balanceado, ele é no centro da cidade, ele é aquele projeto que tem bastante densidade, que tem bastante cliente, que a gente precisa realmente de uma demanda maior. E geralmente é mais vantajoso uma rede desbalanceada no final da cidade, ou um projeto específico, ou um projeto rural, enfim, geralmente onde a gente tem menos densidade, se torna mais vantajoso uma rede desbalanceada. Mas isso também não é nenhuma regra, a gente tem que entender o que fica melhor para o nosso projeto, para aquele projeto que a gente está fazendo o dimensionamento. Eu costumo falar sempre o seguinte, tem o pessoal que defende balanceado e o pessoal que defende desbalanceado. Eu acredito que a gente tem que entender o que é melhor para a gente, né? No nosso projeto FTTH. Eu gosto muito do desbalanceado porque a gente consegue mandar uma certa intensidade de sinal para onde a gente precisa. Ou seja, se eu preciso de pouco sinal aqui onde eu estou, eu vou deixar pouco sinal aqui, eu vou dimensionar isso com splitter, eu deixo menos sinal aqui e eu mando mais sinal adiante na minha rede. Isso é uma grande vantagem do splitter desbalanceado. Então, quando a gente vai fazer o dimensionamento do nosso projeto, a grande vantagem do splitter desbalanceado não é economizar em fibra ótica, e sim poder fazer de forma flexível a rede, jogar o sinal para onde a gente realmente precisa jogar. Então vamos lá, falando de splitters desbalanceados, a gente tem no total 11 tipos de splitters desbalanceados. O splitter balanceado, ele tem a sua saída, ela manda a mesma intensidade de luz para cada uma das suas saídas. Então, por exemplo, se eu tenho um splitter de 1:2 balanceado, ele vai dividir essa luz em 50%, ele vai transmitir 50% de luz em cada uma das saídas. E quando esse splitter ele é desbalanceado, esse valor muda. A gente tem 11 tipos de splitter desbalanceado. Então ele pode ser um splitter 595, por exemplo, que ele manda 95% de luz para uma saída e 5% de luz para outra saída. Ou pode ser um splitter 2080, 4060, enfim, a gente vai falar desses splitters daqui a pouquinho, né? Mas é importante a gente saber que existem 11 tipos de splitters e o nosso desafio é justamente dimensionar eles dentro da nossa rede FTTH. A gente tem que cascatear eles de forma correta para não perder nenhuma vantagem da nossa rede, para não perder sinal à toa. A gente não pode ficar perdendo dB à toa na nossa rede. E esses splitters, então, existe lá uma tabelinha da Anatel, são 11 modelos, e eles começam lá com 1,99, 2% 98, 5,95 e daqui para baixo é sempre de 5 e 5. Então, 5,95, 10,90, 15,85, 20,80 e cada uma dessas saídas atenua uma certa quantidade de dB diferente, tá? A gente vai falar de dB daqui a pouquinho. Eu quero, por enquanto, nessa linha de raciocínio, a gente fale de percentual. Vai ficar muito mais fácil a gente entender a nossa rede falando de percentual de luz, de intensidade de sinal, do que de dB em si. Depois a gente converte isso para dB, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Eu coloquei no e-mail que a ideia é sem enrolação mesmo, é a gente ir direto no ponto e mostrar aí uma forma muito fácil de fazer o dimensionamento. Então vamos lá. A gente tem uma rede desbalanceada, a gente tem um ramal que a gente precisa fazer o dimensionamento desse ramal. Então na tela aqui, por exemplo, a gente tem lá um ramal com 4 CTOs de 1:16. Como a gente faz o atendimento? A gente está vindo com o nosso sinal aqui pela nossa fibra, a gente tem o primeiro splitter de 1:2 desbalanceado. Então uma saída dele vai atender aquele splitter da CTO de 1:16, e a outra saída, a gente vai fazer fusão nessa fibra que já está passando e vai lá para a segunda caixa. Quando a gente chega na segunda caixa, o atendimento é igual. A gente tem uma saída do splitter para atender a CTO e a outra saída, perdão, vai para a terceira caixa. E lá na terceira caixa, a gente atende uma CTO local e a segunda saída vai direto para a última CTO. A gente não precisa ter o splitter desbalanceado na última CTO. Se eu botar um splitter desbalanceado na última CTO, vai ficar uma saída ali sobrando, vai ficar luz que eu estou perdendo à toa, estou atenuando ali para algo que eu não vou utilizar nesse momento. Então, se a gente tem 4 CTOs no ramal, a gente tem 3 splitters desbalanceados. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um ramal com 8 CTOs,
nós teríamos 7 splitters desbalanceados para fazer o atendimento desse ramal. E o desafio está justamente aqui, a gente entender qual é o percentual do splitter desbalanceado que a gente vai ter que construir na nossa rede, tá? Aqui um ponto importante, pessoal, uma observação importante. Quando a gente vai fazer o projeto, vai fazer o dimensionamento, o ideal, no primeiro momento, é a gente dimensionar as CTOs. A gente vai trabalhar com CTO de 1 para 8, CTO de 1 para 16, por exemplo. A gente começa pensando na CTO e isso está relacionado à demanda que a gente vai atender. Depois que a gente dimensionou a CTO, aí a gente pensa para trás da rede. Aí a gente pensa da CTO, fibra, splitter de primeiro nível, DIO e OLT. A gente faz o caminho inverso, fica muito mais fácil. Então, eu já defini que minha CTO é de 1 para 16 e eu desenho o nosso ramal desbalanceado aqui, mas eu não sei ainda o percentual de luz que eu quero fazer o atendimento da minha rede FTTH, tá? Então vamos lá. Se eu tenho 4 CTOs para fazer o atendimento em um ramal, eu sei que eu vou ter que dividir esse sinal para 4. Ou seja, se eu tenho 100% de sinal, se eu vou precisar dividir ele para 4, eu vou precisar entregar 25% de luz para cada CTO. Esse é o ponto de partida. A gente tem que entender como que a gente vai dividir a nossa rede, tá? E de novo, eu não quero, por enquanto, falar em dB, eu quero falar em percentual para mostrar a forma de fazer o dimensionamento. Então vamos lá. Definir então que são 4. Então desse sinal de 100% de luz, eu tenho que obrigatoriamente deixar 25% de luz para cada uma dessas saídas, tá? A forma mais fácil da gente fazer isso é dividir por etapas, tá? Então, primeira CTO. Se eu preciso deixar 25% de luz na primeira CTO, eu posso utilizar um splitter que seja 75-25. Ou seja, a saída dele que repassa aí 75% de luz, que uma intensidade maior, ou seja, aquela que atenua menos, eu vou passar para frente. E eu vou deixar 25% de luz para aquela caixa. Ou seja, 1/4 do meu sinal eu estou deixando para aquele ramal que tem 4 caixas. Pronto, está dividido aqui 25-75. Aí agora a gente vai pensar na segunda CTO. Para pensar na segunda CTO, o ideal é a gente zerar esse processo do cálculo, tá? Pensa de novo que você tem 100% de luz. E agora você precisa dividir para 3 CTOs. Então aqui, se você tem 3 CTOs e tem 100% de luz, você precisa deixar 33,3333% de luz para cada CTO. Ou seja, o meu segundo splitter desbalanceado, ele pode ser um splitter 30-70, que ele tenha lá 30% de luz que ele manda numa saída e 70% de luz que ele manda na outra saída, tá? Não existe um splitter que seja 33%, então aqui a gente vai ter que arredondar. Eu poderia usar um 30-70 ou poderia usar um 35-65. Depois a gente vai fazer isso também, tá? Eu tenho uma planilha nova que eu vou liberar hoje para todo mundo, tá, pessoal? Tá na descrição já o link aqui, mas tem uma planilha nova aí de splitter desbalanceado, eu quero explicar ela. É uma planilha um pouquinho diferente da outra, então a gente fica aí com 2 planilhas desbalanceadas, tá? E a gente pode simular isso depois. Eu poderia trabalhar com um 30-70 ou um 35-65. Depois a gente vê o impacto dessas diferenças. Mas à medida que eu fiz isso, então eu deixei aproximadamente 33% de luz, de intensidade de luz, para aquela CTO. E agora pensando na minha última ponta da rede, que eu tenho de novo, pensando só a nível de cálculo, que eu tenho 100% de luz e eu tenho que dividir para 2 CTOs, então o meu último splitter, obviamente, né, vai ser um splitter 50-50, um splitter com 50% de luz que ele vai mandar para cada uma das saídas. Então, resumindo isso tudo, eu tenho 4 CTOs e eu vou usar o splitter 75-25, 70-30 e 50-50 para fazer esse atendimento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar em percentual de luz, mas é interessante porque se a gente tem uma rede para 64 assinantes, entre o que a gente emite de potência e o que chega de sinal na casa do cliente, ele chega com 1,5%, 1,56% de intensidade de luz na rede. Então, só para a gente ter uma noção de grandeza, porque que é importante a gente cuidar os DBs, não perder DB à toa, dimensionar bem a nossa rede FTTH, tá?
Então, em resumo, a gente tem aqui o dimensionamento desses splitters, tá? A gente tem aqui um exemplo com 4 CTOs e a gente fez lá o nosso dimensionamento. O que mudaria se fossem 8 CTOs? Bom, se fossem 8 CTOs no nosso ramal e a gente tem 100% de luz para dividir para todo mundo, a gente teria que dimensionar os nossos splitters para deixar 12,5% de intensidade de luz para cada uma dessas CTOs. Então, a forma de calcular é a mesma, só muda a quantidade de CTOs e a intensidade de luz. Eu acredito que fica muito mais fácil a gente calcular dessa forma, pensando em percentual, e depois a gente converte isso para dB, depois a gente faz o cálculo realmente para dB, para ver quanto fica de sinal, porque afinal de contas, o que a gente mede e o que a gente enxerga são os dBs. Quando a gente vai lá na casa do cliente medir o sinal da rede, a gente não está medindo em percentual, a gente está medindo em dB. A gente vai lá setar o nosso power meter em 1490 nanômetros, ou nanômetros, né? E a gente vai medir em dB. Então vamos fazer o nosso cálculo aqui em dB, tá? Para fazer o cálculo em dB, a forma mais fácil é a gente dividir segmento por segmento. Então a gente pensa como a luz. Pensa a luz que está saindo no LT, pensa por onde ela está passando até chegar na CTO. Então aqui no nosso caso a gente tem lá 3 dB e meio positivo que nós estamos transmitindo na nossa OLT. Tá? Esse valor a gente pode pegar lá pelas informações da OLT ou a gente pode medir com o Power Meter também direto na OLT. Então está transmitindo a 3 dB e meio. Cheguei no meu primeiro splitter de 1 para 2. O splitter de 1 para 2 desbalanceado que a gente colocou, o primeiro aqui, ele é um 2575. Ou seja, a perna que ele atenua mais, ele atenua 6,95 dB, que é a perna onde a gente vai colocar nossa CTO, nosso splitter da CTO. É a perna que ele manda 25% de intensidade de luz. Então, pensando como o sinal, seguindo o caminho do sinal óptico, a gente sai com 3 dB e meio positivo, a gente atenua nesse splitter 6,95 dB, depois o splitter da CTO, que é um splitter de 1 para 16, a gente atenua 13,7 dB. Total, vai chegar lá na nossa CTO, menos 17,15 dBm de sinal, ou seja, 13,5 positivo, né? 13,5 menos 6,95 menos 13,7 chega 17,15. Isso na primeira CTO. Quando a gente pensa na segunda CTO, a gente pensa de novo com uma luz e percorre o caminho. Então a gente está saindo com 3 dB e meio positivo. Agora, no primeiro splitter desbalanceado, a gente está atenuando 1,7 dB. No segundo splitter desbalanceado, a gente está atenuando 6 dB. E na CTO, de novo, o splitter de 1 para 16 está atenuando 13,7. Então, nossa conta, 13,5 positivo, menos 1,7, menos 6, menos 13,7, chegando menos 17,9 dBm de sinal. Terceira CTO, 13,5 positivo, menos 1,7, menos 1,9, menos 3,7, menos 13,7. Total, menos 17,5 dBm de sinal na nossa CTO. E na última CTO vai ser igual também, porque o caminho é o mesmo. A gente acaba morrendo ali com o sinal no último splitter desse ramal, na verdade, que é o splitter 50-50, na verdade, já é um splitter balanceado, na verdade, tá? Então a gente também chega com 13,5 dB. Então, em resumo disso, né, o resumo dessa história, a gente está com menos 17,15 dBm na primeira CTO, menos 17,9 na segunda e menos 17,5 dBm na terceira e na quarta CTO. Então, é fácil a gente fazer o cálculo do splitter desbalanceado quando a gente pensa em percentual de luz. Eu acho que o caminho fica muito mais fácil. Pensa como percentual, faz o dimensionamento, depois você calcula realmente em dB para você poder certificar sua rede, certificar a CTO e ver lá como ficou o sinal na prática, tá? Então fica fácil aí quando divide dessa forma. Mas aí a gente tem um problema, tá? Que é a expectativa versus realidade. Na prática, no dia a dia, né, a gente não tem só as atenuações
dos splitters, né? A gente não pode fazer um dimensionamento, fazer um cálculo, pensando que só os nossos splitters atenuam. A gente tem outros elementos que também geram atenuação na nossa rede. Então, pensando como sinal que está saindo da OLT, a gente vai ter atenuação nos conectores que a gente tem na OLT, conector no DIO, fusões na fibra ótica e a própria quilometragem ou a metragem da fibra ótica. Então, todos esses elementos geram atenuações na nossa rede, tá? Então, a gente tem que levar em consideração esses números no nosso cálculo de potência também, tá? Então, por exemplo, para cálculo de atenuação, quando a gente fala em perda na fibra ótica, em 1490 nanômetros, que é o comprimento de onda que a OLT transmite para a ONU, a gente vai atenuar 0,35 dB por quilômetro. Quando a gente fala de fusões no projeto, se calcula 0,1 dB de perda por fusão. E as conexões, aquele conector ruim, digamos assim, ou o pior caso do conector, meio dB por conectorização. E mais as distâncias. Aqui no nosso exemplo, a gente tem lá 500 metros no primeiro lance, que é da OLT até o primeiro splitter desbalanceado. Depois a gente tem 150 metros entre as CTOs, entre uma e outra. Tá? Então, no total aqui, a gente tem 500, 150, 150, 150, que a gente vai levar em consideração no nosso cálculo. Tá? E por que é importante a gente levar isso? Porque naquele primeiro valor que eu trouxe aqui, a gente tinha uma variação de 0,75 dB entre o melhor sinal de uma CTO e o pior sinal da CTO, que é menos 17,5 e menos 17,9, essa variação que a gente tem aqui, tá? E quando a gente coloca esses outros elementos na rede, no nosso cálculo, como os conectores, as fusões e tudo mais, a gente passa a ter um nível de sinal maior do que o esperado, tá? Então, por exemplo, naquela primeira CTO que era menos 17,15, agora se calcula menos 18,63. Na segunda, menos 19,63, 19,48 e menos 19,63. Então, a gente já tem uma boa atenuação a mais aqui, porque a gente incluiu esses outros elementos. A gente colocou lá as emendas, as fusões, as conectorizações e tudo mais. E lembrando o seguinte, que uma rede desbalanceada, a gente costuma ter muito mais fusões na nossa rede. Então, é muito importante a gente levar em consideração isso tudo. Como que eu faço esse cálculo, tá? Existem duas formas. Uma forma é a forma mais arcaica, digamos assim, mas que eu acho muito interessante para quem está começando. Coloca no papel, desenha, escreve, risca, apaga. É uma forma muito boa de aprender a fazer esse cálculo, tá? E a segunda forma é através de planilhas, tá? Nós desenvolvemos uma planilha nova para cálculo de splitter desbalanceado. Quem nos acompanha aí já há um tempo sabe que a gente tem já no YouTube uma planilha onde a gente mostra como fazer o cálculo com aquela planilha e a gente disponibiliza ela para download também. A ideia daquela planilha, aquela primeira versão da planilha, é você informar o que você quer da sua rede, como margem de segurança, de potência e tudo mais, e ela te sugere os splitters que você deve colocar lá para ter mais ou menos aquele nível de sinal. Essa planilha nova é diferente. A ideia, a proposta dela é diferente, que você coloca o splitter que você pensa em fazer o atendimento e ela calcula o sinal que esse splitter vai te entregar. Que é justamente a planilha que eu vou apresentar agora, tá, pessoal? Essa planilha, ela está disponível para download, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição, se eu não me engano é o último link da descrição. Lá vai ficar à disposição para vocês fazerem o download e poder usar essa planilha nos projetos de vocês, tá? Então vamos lá. Todos os campos da planilha que são disponíveis para a gente colocar informações e ela calcular, eles estão em amarelo, tá? Então, as colunas aqui, as linhas que vocês vão alterar, as células, na verdade, que vocês vão alterar para fazer o cálculo, elas estão em amarelo aqui nessa planilha de dimensionamento de splitters desbalanceados, tá? Então, eu vou fazer agora um exercício, a gente vai fazer aqui o cálculo de uma ou duas redes para mostrar como essa planilha funciona, tá? Então, por exemplo, primeira informação, qual é a potência de transmissão da OLT? Então, qual é a potência que o laser da sua OLT está transmitindo? Vamos supor que ele está transmitindo a 3 dB, 3,5 dBm de potência, de intensidade de potência, tá? A segunda informação que a gente precisa preencher na planilha
agora é a distância. Então a gente tem que informar qual é a distância do primeiro trecho. Qual é o primeiro trecho? O primeiro trecho é a distância entre a OLT até o primeiro splitter desbalanceado, até a primeira CTO. Então no nosso exemplo a gente tem lá 500 metros entre a OLT e a primeira CTO, o primeiro splitter desbalanceado, tá? Ok. Próxima informação, qual é o splitter desbalanceado que eu quero colocar no meu projeto? Bom, a gente viu lá que o splitter desbalanceado, o primeiro, a gente calculou como 2575. Próxima informação, qual é o splitter da CTO? Aqui é o splitter de atendimento do cliente mesmo. No nosso projeto, ele é um splitter de 1:16. Então, eu seleciono aqui o 16. Agora, duas informações importantes, tá, pessoal? Se eu deixar zerado aqui a quantidade de fusões e a quantidade de conexões, a planilha não vai calcular quantas conexões eu tenho e esse número vai ser errado. Esse sinal não vai estar dentro da realidade, tá? Então, quando eu olho uma topologia da OLT até a primeira CTO, a gente geralmente, vamos acompanhar a topologia aqui, ó, da OLT até a primeira CTO. A gente geralmente tem dois conectores, que é esse quadrado azul e esse verde, ou seja, o conector que vai na ponta da OLT e o conector que vai na ponta do DIO. Depois nós temos fusões, que estão representadas aqui como essa bolinha laranja, tá? A gente tem uma fusão que seria no DIO e a gente tem mais uma fusão aqui na entrada do primeiro splitter desbalanceado. E depois a gente tem mais uma fusão aqui, que é a entrada da CTO. Ou seja, se a gente pensar no sinal da primeira CTO, a gente está passando por 3 fusões para chegar no atendimento dela. Depois, quando a gente pensar na segunda CTO, a gente vai passar por 5 fusões. Depois, na terceira, 7. E na última, a gente vai passar por 8 fusões para fazer o atendimento. Então, vamos lá. Quantidade de fusões entre o DIO e a CTO. A gente viu aqui que são 3 fusões que a gente tem para chegar na primeira CTO. E a gente tem 2 conexões que são os 2 conectores mecânicos, tá? Então, o que eu preenchi aqui? 3 dB positivo, 500 metros de distância, o splitter 2575, o da CTO de 1:16, 3 fusões e 2 conectorizações. O sinal que tem que chegar lá na minha CTO, o sinal aproximado aqui no nosso cálculo, é de menos 18,63 dBm. Essa é a intensidade de sinal que tem que chegar na nossa CTO. Aí aqui a gente tem que lembrar uma coisa, quando a gente faz a ativação do cliente, a gente tem uma diferença de sinal também entre a CTO e entre o cliente. O ideal é que essa diferença não passe de 1 dB, não pode ser mais que 1 dB a diferença do sinal da CTO para o cliente. Se der mais do que isso, provavelmente eu tenho algum material com problema, ou fiz errado algum conector, ou tenho um problema de clivador, enfim, eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo errado, porque eu não posso ter mais que 1 dB de diferença entre a CTO e entre o cliente. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, a gente precisa preencher as informações da segunda CTO agora, tá? Então vamos lá, trecho B. Qual é o trecho B? É entre a primeira CTO e a segunda CTO. Então eu tenho lá 150 metros de distância, eu tenho o meu segundo splitter, ele é um splitter 3070, e o splitter da minha CTO, ele é um splitter de 1:16. Agora eu tenho 5 fusões para chegar lá da minha OLT até a CTO, e eu tenho mais 2 conectorizações. Sinal que vai chegar lá na ponta, menos 19,63. Terceira CTO, de novo eu tenho 150 metros, eu tenho splitter agora 50-50, eu tenho splitter da CTO de 1:16 e eu tenho agora 7 fusões, 2 conectorizações, menos 19,48. E o último trecho, 150 metros, eu não tenho agora splitter desbalanceado, porque a gente faz atendimento direto. Eu tenho o splitter da CTO de 1:16 e eu tenho 8 fusões e 2 conectorizações. Está feito o nosso cálculo desse nosso ramal com 4 CTOs. A gente tem lá da CTO1 a CTO4 e a gente tem menos 18,63, menos 19,63,
19,48 e 19,63 novamente. Está feito o cálculo levando em consideração tudo que a gente precisa. Atenuação de splitters, levando em consideração as emendas e as conexões também da nossa fibra, tá? Eu tinha comentado também antes de fazer uma alteração aqui referente aos splitters, tá? Então, por exemplo, o segundo splitter, o splitter do trecho B, a gente acabou utilizando um splitter 3070. O ideal é que fosse 33%, mas como não existe, a gente usou um 3070. Então a gente poderia ter usado um 3565. Então, à medida que eu troquei o splitter aqui na planilha, ele já calculou o sinal das próximas CTOs. Então, olha o que aconteceu. Agora, essa CTO ficou com um sinal de menos 18,98. Melhorou um pouco o sinal dela. Porém, as CTOs seguintes, o sinal piorou. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma determinada intensidade de sinal. E à medida que eu vou trocando os splitters, o sinal ele muda para que direção ele vai, mas a intensidade é a mesma. Então, se eu tinha 100% e eu estava mandando 20% para cá, 80% ia adiante. Agora, se eu botei 25%, eu vou mandar 25% local, digamos assim, eu vou mandar 75% adiante. Então, qualquer cascateamento que eu mude do meu ramal, eu tenho impacto totalmente relacionado, tem impacto direto nas próximas CTOs. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz o dimensionamento, tá? E agora a gente pode também simular outras situações. Vamos supor que a gente queira colocar 5 CTOs de 1 para 16. O que eu faria nesse caso, tá? O último splitter que eu coloquei é um 50-50. Poderia colocar agora aqui botar, por exemplo, um 15, vou botar um 45-55 só como exercício, tá? E eu tenho mais 150 metros. E agora eu tenho lá de 1 para 16, eu tenho 9 aqui e eu tenho 10 e 2 conectorizações. Olha o que aconteceu. Se eu pensasse em dar sequência para minha rede, colocasse depois do splitter 50-50, colocasse mais um splitter aqui adiante, eu consigo fazer, só que olha o nível de sinal, o que aconteceu. Ao invés de trabalhar lá com menos 19 dB e meio na última CTO, a gente acabou aumentando, o nível de sinal acabou ficando mais baixo, né? A gente aumentou a atenuação da nossa rede e a gente já está trabalhando na casa dos 23 dB, por exemplo, de sinal. Então, o que eu quero dizer também aqui, que a gente tem que ter um cuidado nesse cascateamento, porque pensa você olhando a gerência da sua OLT, aí você tem ONUs com menos 19 dB de sinal e outras com menos 24, com menos 25 de sinal. Acaba sendo um problema, né? A gente ter essa diferença tão grande de sinal. E essa planilha, pessoal, fica à disposição para todo mundo aí que quiser ver o sinal da sua rede, calcular o sinal da sua rede, simular, comparar com o que tem instalado, enfim. A ideia dessa planilha é facilitar a vida de todo mundo, deixar uma forma um pouco mais fácil de fazer o cálculo de potência, tá? Eu deixei preparada essa planilha para até 16 CTOs, então a planilha ela ficou bem extensa. Então vamos supor que você tenha 16 CTOs de 1 para 8 e um ramal, você pode colocar nessa planilha. Você tem 12 CTOs, pode calcular tudo por ela, não precisa fazer esse cálculo manual. A planilha está aí justamente para ajudar todo mundo, tá? A planilha fica à disposição para todo mundo, eu deixei o link aqui no vídeo, tá? Faça download dessa planilha, use à vontade. Todos os campos que você precisa preencher para calcular o sinal estão em amarelo, então é só selecionar os splitters, colocar os valores ali nos campos em amarelo, que você vai ter o sinal da sua rede. Faz um comparativo, vê a rede que você tem, coloca os valores ali para ver como está esse cálculo, tá? Eu imagino que a planilha vai conseguir ajudar bastante gente aí, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, que nos acompanha sempre, tá? E fica à disposição de todo mundo. Caso tenha ficado alguma dúvida aqui que eu não esclareci, coloca na descrição do vídeo que a gente responde, a gente dá esse feedback para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana. Obrigado a todo mundo. Até a próxima aula.